E aí, pessoal, Gustavo Scatolino com você, voltando aí com o nosso regime disciplinar e agora a gente vai ver o PAD, que é Processo Administrativo Disciplinar, quais são as suas fases. Vamos com a gente na tela? Vamos lá? Olha só. Então, primeiro, afastamento preventivo. Pessoal, fala a lei que pode ser feito o afastamento preventivo do servidor pelo prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, que é justamente o prazo de duração do PAD, pelo menos o prazo que o PAD deveria durar. Então, se a comissão perceber que a presença do servidor atrapalha as apurações, ele está comprometendo, então que ele não pode ter contato com o serviço durante o PAD, o servidor que está sendo, o servidor que trabalha na Receita Federal, que gera certidões e está sendo apurada a responsabilidade dele porque ele gerou um monte de certidões para várias pessoas e ganhando dinheiro para isso. Então não vai deixar ele na atividade durante a investigação do PAD. Então, se for o caso, afasta ele preventivamente das funções enquanto acontece a investigação. Afastamento, 60 mais 60 dias. No entanto, o afastamento ele acontece como, pessoal? Ele acontece sem prejuízo na sua remuneração. Sem prejuízo na sua remuneração. Ou seja, servidor não fica prejudicado na sua remuneração. Ele vai ser afastado, ele vai continuar a receber a sua remuneração. É isso mesmo, tá, pessoal? Ele não trabalha, é afastado, mas ele continua a receber, tá bem? Porque ele não foi culpado ainda, ele só está sendo apurado que supostamente ele cometeu infração. Mas, para garantir que tudo vai transcorrer bem, deixa ele afastado, mas ele continua a receber sim. Maravilha? Maravilha? Comissão, olha só que interessante. Comissão, quantos servidores? Três servidores estáveis. Atenção isso aqui que é importante, ó. Pessoal, o presidente da comissão, e essas regras agora são apenas para o presidente, ele tem que ter uma das 4 possibilidades. Ele é de cargo efetivo, superior ou do mesmo nível do acusado, ou ele tem nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. Então o presidente, ele tem um cargo efetivo superior ou do mesmo nível do acusado, ou tem nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. Explico. Então o presidente, ó, vem cá comigo, uma das 4 possibilidades. Cargo mais elevado que do acusado, ou do mesmo cargo, ou ter escolaridade superior ou escolaridade igual ao do acusado. Então a gente pega um analista da Receita Federal, ele tem um cargo mais elevado que o técnico, então ele pode ser presidente da comissão. Agora, existiria a possibilidade de um técnico da Receita presidir comissão de um analista, que é um cargo de nível superior? Poderia ele presidir? Sim, por quê? Se esse técnico é formado, ele tem nível superior, ele tem a mesma escolaridade. E por ter a mesma escolaridade, ele já está com a condição preenchida. Porque o presidente é uma das 4 comissões. Mesmo cargo ou cargo mais elevado, mesma escolaridade ou escolaridade superior. Tendo uma das 4 condições, já pode presidir a comissão. Os demais servidores, basta que sejam estáveis. Sendo estáveis, tá ok. O presidente é que tem que preencher essas condições. Maravilha? Regras de impedimento. A lei prevê que não pode participar como membro da comissão quem é cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou por afinidade, em linha reta, colateral ou até o terceiro grau. Então, parentes de até o terceiro grau de alguém que é acusado, por motivos claros e óbvios, não pode participar como membro de comissão, tá bem? Avançando, fases do PAD. Para você lembrar, lembra aqui, ó, das palavras I e J.
que é a instauração, vem comigo, instauração, a instrução e o julgamento, I e J, vou botar mais alto que o julgamento, e o julgamento, fechou? Julgamento. Então, fases I e J, instauração, instrução e o julgamento. Maravilha? Fase de instauração é a fase mais simples que tem, é uma portaria que vai ser feita. Essa portaria ela vai designar a comissão e vai designar o fato a ser apurado e os fatos conexos que decorrerem do fato inicial, e vai apenas designar a comissão e o seu prazo inicial. Depois vem a instrução, que a instrução é onde realmente o PAD vai acontecer, porque é na instrução onde será produzido todo o material probatório, é onde vai haver a defesa do acusado, é na instrução. Então a instrução, ela compreende três fases. Ela compreende a citação, defesa e o relatório final da comissão. Tudo isso na instrução. Então o servidor ele vai ser citado para poder constituir o seu advogado, seu procurador, lembrando, de acordo com a súmula vinculante 5 do STF, pessoal, falta de defesa por advogado no PAD não viola a Constituição, tá bem? Então, o servidor vai ser citado para trazer advogado. Quer trazer advogado? Beleza, pode trazer. Agora, se não quiser trazer advogado e ele quiser fazer a sua defesa, ele pode também. Súmula vinculante 5 fala, falta de defesa por advogado no PAD não viola a Constituição, não viola. E se ele chega a ser citado e não apresenta a defesa, a gente vai ver que vai nomear um defensor dativo para defender aquele servidor que não apresentou a sua defesa e é considerado, então, revel. E durante a instrução, nós temos, então, a citação. Ele é citado para produzir as provas que ele pretende. Então vai ter toda a fase aqui, ó, durante a instrução, toda a fase probatória, toda a produção de provas. Então, pode haver, no caso, perícias solicitadas tanto pela comissão, tanto solicitadas pela defesa. Pode haver inquirição de testemunhas, tanto solicitadas pela comissão quanto solicitadas pela defesa. Pode haver prova pericial, prova documental. Se a comissão tiver dúvida quanto à sanidade mental do acusado, a comissão vai instaurar o incidente de sanidade mental, ISM, que é para uma outra junta verificar se ele tem ou não capacidade para responder o PAD, se ele, quando praticou a infração, tinha ou não condição de saber da ilicitude da situação, mas é só se houver dúvida quanto à capacidade mental. Se ele não tiver dúvida quanto à capacidade mental, toca o PAD, ele vai embora. Então, vai haver toda a produção de provas, pode haver a cariação. O que é a cariação? É botar um de frente para o outro, tete a tete ali. Então, pode ser testemunha fazendo a cariação com outra testemunha, pode ser acusado e testemunha. Se a comissão tiver dúvida quanto a algum depoimento, vai fazer a cariação. O depoimento da testemunha vai ser oral. A lei fala que é vedado, ele não pode trazer por escrito. Se falar assim, olha, tudo que eu sei já está escrito aqui. Não pode, vai ser oral, até porque para sentir ali, é na hora que você faz a oitiva de uma testemunha que você sabe se ela está dizendo a verdade ou não, que você percebe quando ela dá uma escorregada. Por isso que é vedado trazer por escrito, vai ser oral. Ela pode fazer consultas. Agora, trazer tudo escrito, isso não pode fazer, tá bem? Então, é aqui que vai acontecer o PAD. Toda a instrução probatória se dará aqui nessa fase de instrução. Ao final da instrução, então, o que vai acontecer? Vai acontecer o interrogatório do acusado, interrogatório.
Veja que o interrogatório, vou botar até um asterisco aqui, o interrogatório é o ato final, viu, pessoal, dessa parte inicial da instrução. Aqui nas provas eu tenho perícias que eu posso fazer, perícia, eu posso fazer acariação, como a gente falou, acariação, e eu posso ouvir testemunhas, mas veja que o interrogatório acontece bem depois, que o interrogatório chega a ser um ato de defesa do acusado, porque é o momento final, depois que ele acompanhou tudo que o PAD tramitou, ele vai ser interrogado sobre o fato, alguma questão que ele queira colocar, então tudo isso acontece no ato final, que é o interrogatório. Ele pode comparecer ao interrogatório e resolver ficar calado. Não há nada errado nisso, é uma opção, uma estratégia de defesa que ele pode ter também. Então ele é feito ao final o interrogatório. Feito o interrogatório, antes de eu falar da defesa aqui, o que vai acontecer, pessoal? Nessa fase aqui ainda, então a comissão, ela citou o acusado, fez as provas, teve testemunha, fez o interrogatório. A comissão vai ter dois caminhos. Ou a comissão arquiva o processo, se entender que não houve realmente infração nenhuma ali, ela pode fazer isso, ou ela pode agora fazer o indiciamento. Vem cá, ó. E aí ela vai fazer o indiciamento do servidor. Indiciamento do servidor, que é indiciá-lo. Que aqui é como se fosse uma acusação formal, porque até agora ele estava sendo ali investigado. Só que já existem provas e a comissão se convenceu de que ele cometeu infração. Ela vai trazer como se fosse uma denúncia, termo de indiciamento, indiciando ele, dizendo, olha, você cometeu essa infração, o fato foi esse fato constitui ato de improbidade, ato de corrupção, ato de valimento cargo para proveito pessoal, por exemplo, e essas aqui são as provas. Então o indiciamento é como se fosse uma acusação formal. Feito o indiciamento, aí de novo, então, vai acontecer a notificação dele para que ele apresente a sua defesa. Ele vai apresentar a defesa dele. Nessa fase ele não vai fazer requisição de provas, tá? Porque não é usual. Ele faz a defesa dele, né, de acordo, contrapondo ali ao indiciamento, e o processo volta para a comissão. E a comissão faz um relatório final. Esse relatório final é relatando tudo o que aconteceu. Portaria de instrução, portaria de instauração, o que foi feito na instrução, vai rebater as teses defensivas e, ao final, o relatório será conclusivo quanto à inocência e quanto à responsabilidade do servidor. E nesse caso, vai dizer, entendemos que o servidor cometeu a infração e sugerimos que seja aplicada a demissão, que seja aplicada a advertência. Então vai avaliar qual que é a sanção sugerida pela comissão. Vai colocar as provas, vai colocar o fato, vai colocar a infração e vai colocar a sanção no relatório final. Feito o relatório final, acabou o trabalho da comissão. Acabando o trabalho da comissão, ela encaminha para a autoridade que vai julgar. Vai dizer, ó, autoridade julgadora, a bola agora está contigo, é você que vai resolver. E aí passa para a fase de julgamento. Recebido o processo, a autoridade ela vai ter 20 dias para proferir a decisão. E como regra geral, o julgamento acolhe o relatório final da comissão. Salvo quando ele for contrário à prova dos autos. Salvo quando for contrário à prova dos autos. Então, como regra, o julgamento ele vai acatar o relatório final. Por quê?
Porque foi a comissão que realmente teve contato com o processo. A comissão que interrogou o acusado, a comissão que fez a oitiva de testemunhas, ela que foi fazer perícia no local. Então ela que tem ali realmente aquele contato maior com o processo. E por isso que a autoridade acatará como regra o relatório da comissão. Salvo quando a autoridade vê realmente, olha, está contrária à prova dos autos aqui, não há motivo para aplicar essa sanção. Eu já vi um caso de um servidor que viajou para o exterior, para os Estados Unidos, e aí ele tinha que voltar, viajou de férias e tal, só que chegou lá, um parente dele ficou doente, teve que ficar internado no hospital e tudo, e ficou durante meses lá, só que ele não voltou para o trabalho, obviamente, ficou com a família, mas ele tinha atestado médico para isso. Mesmo assim, o órgão dele abriu um PAD e, ao final, o rito sumário, inclusive, sugeriu a demissão dele por abandono de cargo. E tinha provas, tinha laudo médico, mas a comissão indicou que fosse a demissão. A autoridade disse, não, eu não vou aplicar aqui a demissão. Olha, ele não está tendo o ânimos abandonandi, que é a intenção de abandonar. Ele está faltando, ele vai perder os dias como falta, ok? Só que aplicar a demissão nele, outra sanção, não cabe. Por quê? Porque ele está fora do país, tem justificativa médica de que ele está acompanhando um parente que está fora do país. E nesse caso, então, eu não vou acolher, eu vou mandar arquivar o processo. Como regra, a comissão sugere, a autoridade acata. Mas quando for contrário à prova dos autos, não aplica sanção, tá bem? Julgou, aplica a sanção, se for a demissão, extingue o vínculo, servidor tá fora, né? Game over para ele, acabou ali a vida dele como servidor, como regra geral. Tem algumas sanções, é importante saber, tem algumas sanções da Lei 8.112 que, quando aplica a demissão, tem a demissão que só rompe o vínculo e ele pode voltar para outro cargo público federal logo depois. Tem demissão que ele não pode voltar por 5 anos, fica 5 anos sem voltar para cargo federal. E tem demissão que ele não volta mais. Tem demissão que, se aplicar a demissão naquelas situações, ele não volta mais para nenhum cargo federal. Nem cargo em comissão, nenhuma função federal ele pode voltar. Lá no artigo 132, então artigo 132, se for aplicada alguma sanção nessas situações aqui, para não esquecer, é a palavra liacde, lesão aos cofres públicos, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiros públicos, corrupção, crime contra a administração pública e dilapidação do patrimônio público, ele não retorna mais a cargo público federal. Então, quais são as infrações? Lesão aos cofres públicos, improbidade, aplicação, volta aqui, vem cá comigo, Então aqui, lesão aos cofres públicos, improbidade, aplicação irregular de verbas públicas, crime contra a administração, corrupção e dilapidação do patrimônio público. Não retorna mais a nenhum cargo federal. Escatolino, mas isso é pena de caráter perpétuo, a Constituição veda essa pena perpétua. Pessoal, a pena que está na Constituição é pena de esfera penal, não penalidade administrativa. E outra coisa, está na lei, a lei trouxe a regra, o Supremo nunca se manifestou dizendo que isso é inconstitucional, então realmente ele não pode voltar. Já trabalhei com o PAD e teve várias sanções que tiveram esse fundamento aqui e no final sai demissão com a consequência de não retornar mais a cargo federal. E eu nunca vi isso aqui ser questionado e ter manifestação do Supremo Tribunal Federal, tá bem? Então, nesse caso aqui, não retorna mais mesmo não, tá? Pode até voltar para cargo estadual, desde que na legislação estadual ou municipal não tenha impedimento. Mas para cargo federal, seja cargo em comissão, ou então qualquer outra função federal, ele não volta mais se tiver a demissão nessas situações aqui. Maravilha? Pessoal, olha só, então essas são as fases do PAD, I e J, ok? Olha só, citação. Quando o acusado ele é indiciado, ele vai ser citado por mandado,
vai ser o membro da comissão, vai até a repartição dele e vai entregar ali a citação para apresentar a sua defesa. Agora, pode ter a citação por edital. Quando que vai ser a citação por edital? Quando ele estiver em local incerto e não sabido. Então, se procurou, não sabe onde ele está realmente, faz a citação por edital, que é uma citação ficta. A citação por edital publica no Diário Oficial que ele foi citado, geralmente ele não vai aparecer, porque se procurou a pessoa, ela não apareceu. E saiu no Diário Oficial que ele foi citado, aí que a pessoa não vê. Quem vai ficar lendo o Diário Oficial todos os dias? Quase ninguém. Então, procurou ele para citar, não achou, declara a comissão que ele está em local incerto e não sabido e faz a citação por edital. No caso de citação por edital, qual que é o prazo? 15 dias a partir da última publicação do edital. Como ele não vai apresentar defesa, geralmente é o que acontece, ele é considerado rével. Quem que é rével? É aquele que é citado e não apresenta a defesa. Nesse caso, então, aí nomeia um defensor dativo, que é outro servidor público, para fazer a defesa dele. E quais as condições para ser defensor dativo? Tem que ser ocupante de cargo efetivo superior ou do mesmo nível do acusado, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Então, nesse caso aqui, você veja que são as mesmas condições de quem é presidente da comissão. Então, para ser presidente e para ser, no caso aqui, defensor dativo, tem que ter as mesmas condições. Mesmo cargo, cargo mais elevado, mesma escolaridade ou escolaridade superior. Está bem? Pessoal, olha só. Então, é aplicada a sanção ao servidor ao final, e seja advertência, seja suspensão, seja demissão, ele depois pode entrar com, no caso, pode entrar com uma reconsideração. Segundo a Lei 8.112, aplicou a sanção, tem 30 dias para entrar com reconsideração. A reconsideração é direto na autoridade que aplicou a sanção, ela pede para a autoridade que aplicou a sanção reconsiderar. Pode depois, se a reconsideração não tiver sucesso, tem 30 dias ainda, mais 30 dias, para entrar com recurso junto à autoridade superior, e aí agora é para a autoridade superior. Reconsideração é na mesma autoridade, não teve sucesso, recurso é para a autoridade superior, tá bem? Só que durante a reconsideração, durante o recurso, eu ainda estou, estou dando continuidade àquele PAD. Mas depois que eu já entrei com reconsideração, já entrei com recurso 1, 2 vezes, o processo realmente acabou, não consegui sucesso em nada, acabou o processo, o PAD foi realmente encerrado, o que pode acontecer depois? Pode haver a revisão do processo. Só que para ter revisão, tem que surgir fatos novos que não foram apurados no PAD. E esses fatos novos vão levar à minha inocência. Vem para a tela, olha aqui, ó. Da revisão do processo, artigo 174. Quando surgirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência, ou então a inadequação da penalidade aplicada, pode acontecer a revisão, que pode ser feita a pedido do interessado ou até de ofício pela autoridade competente. E olha só, a revisão ela não tem prazo, é a qualquer tempo. Se depois de 5, 10 anos descobrir um fato novo, descobrir uma testemunha que na época resolveu não falar nada, descobrir uma filmagem que não apareceu na época e agora descobriram, é um fato novo, pede a revisão do processo, tá bem? E olha só, o julgamento, vem para a tela, da revisão, caberá à mesma autoridade que aplicou a sanção. Então, quem aplicou a sanção é que vai julgar também a revisão. Prazo para julgamento será de 20 dias contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá até fazer diligências, caso ela queira. E o agravamento da revisão não poderá, olha só, não poderá ter agravamento da sanção. Da revisão não poderá ter agravamento da sanção, tá bem? E para finalizar mesmo essa parte, o rito sumário, a gente já viu,
Acumulação ilegal de cargos, inassiduidade habitual e abandono de cargo. Nesse caso aqui, apura-se mediante rito sumário. Inassiduidade é quando falta durante 60 dias pelo prazo de 12 meses. Abandono de cargo é quando ele tem ausência intencional do serviço por mais de 30 dias consecutivos. No abandono de cargo tem que mostrar dois elementos. O elemento objetivo, que é faltar mais de 30 dias, e o subjetivo, que é provar o chamado ânibus abandonante, que é a intenção realmente de abandonar aquele cargo ali e não voltar mais. Se não provar os dois, não configurou a infração. Então, eu já vi uma situação de um médico do Ministério da Previdência que ele tinha até, no caso, ele pediu licença para interesse particular para atuar mais na clínica dele, e ele pediu a licença, já tinha faltado várias vezes, teve vários processos antes que ele faltava 5 dias, 10 dias, e quando ele falta 5, 10 dias, não configura o abandono. Mas já tinham aberto contra ele uma sindicância para aplicar sanção de advertência por violação ao seu dever de assiduidade. Mas quando é mais de 30 dias, pode configurar o abandono de cargo. E aí no caso dele, então, já tinha vários processos, e aí ele pediu a licença para interesse particular, pediu a licença, entregou o requerimento, no outro dia ele sumiu, ficou fora. Só que quando você pede a licença, ela tem que ser deferida. Inclusive no requerimento fala assim, olha, ressalva-se que o servidor tem que ficar em atividade até a licença ser deferida. E ele pediu a licença, tinha a ressalva bem grande lá, ele entregou e sumiu. Aí ficou um tempão sumido, depois de uns 90 dias eles foram verificar, porque ele não estava indo, abriram o rito sumário e nesse caso foi provado não só o elemento objetivo, que é faltar por mais de 30 dias, e o subjetivo, que é a intenção de abandonar. Olha, quem quer trabalhar não pede a licença e some assim. Então ficou fácil provar o elemento subjetivo dele, que é realmente faltar sem a intenção de retornar ao trabalho, tá bem? E avançando aqui, comissão, 2 servidores estáveis, prazo para defesa é de 5 dias e não 10, como acontece no PAD normal, prazo para decisão é de 5 dias e não 20, como acontece lá no PAD normal, e o procedimento é esse aqui que nós já comentamos com você, quando for, no caso, a apuração de acumulação ilegal de cargos. Pessoal, estamos bem? Então a gente encerra por aqui o regime disciplinar e agora você vai fazer exercício. O regime disciplinar é uma parte que cai muito em concurso, faça muitas questões para você verificar o que você tem que talvez complementar ou não. Faça a questão, vai na lei, marque o artigo, leia o artigo. Antes de fazer as questões, pega os artigos que a gente comentou com você aqui em sala de aula, leia os artigos, é importante ter o contato com a lei, viu pessoal? Não fique só na teoria, vai para a lei, desce ali mesmo no campo de batalha, leia a lei, faça questões. Fez questões, acertou ou errou, vai no artigo qual faz referência à questão, leia mais uma vez. É assim que você vai colocando tijolo por tijolo na sua aprovação. Estamos juntos, até lá, um abraço.